Vou ler 1, 2 e 3. E vou ler o capítulo 2, 3 e 4. Jó. Aleluia. Capítulo 1 de Jó, do 1 ao 3. Abrindo no meio vai dar também o número 2. Eu vou ler 2, versículo 2, capítulo 2, verso 3 e 4. Aleluia. Amém? Espera, vamos contemplar e compartilhar dessa fatia desse povo. Aleluia. Jó capítulo 1. Capítulo 1. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Capítulo 1 de Jó, verso 2 e 3, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do Oriente, de todo o Oriente. Capítulo 2, diz assim o verso 3. Capítulo 2, verso 3. Aleluia. E disse ao Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e desvia-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me ter incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Aleluia. Pode sentar, gente. Louvado seja Deus. Aleluia. Aqui a gente vamos falar de Jó. Creio que a igreja já viu muitas pregações. Pode sentar. Creio que a igreja já viu muitas pregações sobre Jó. Mas aqui a Bíblia vai dar um relato da vida de Jó e vai dar um relato do que ele possui e tem. Aleluia. Porque muitas das vezes na minha e na sua vida, alguém fala algo de você porque você serve a Deus, e muitas das vezes Deus vai para um e Deus vai para outro. Não é desse jeito. Deus vai com quem Ele quer, da forma que Ele quer. Aleluia. Aqui no versículo 1, aleluia, a Bíblia vai dizer: havia um homem na terra cujo nome era Jó, e esse era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Aleluia. Primeiro ponto que a gente pega, louvado seja Deus, porque naquele tempo, aleluia, Jó era o mais rico do Oriente. Ele não era só rico, ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Aleluia. Mas a Bíblia também vai dizer, aleluia, que ele tinha muitos gados, ele tinha muitas fazendas, pessoas trabalhando ao seu redor. Aleluia. E aquilo para muitas pessoas, aleluia, era o homem mais rico de todo o Oriente. Esse era Jó, homem sincero, homem reto e que desviava-se do mal. Aleluia, louvado seja Deus. E esse homem, quando contemplou todas as coisas, no versículo 3, aleluia, a história já muda. Capítulo 2, verso 3, aleluia, vai ser quase a mesma coisa e as mesmas perguntas. Aleluia, aonde vai dizer: e disse ao Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó. Aleluia. Quando automaticamente
Deus dá um relatório, aleluia, daquela pessoa. Deus lá do céu olha e lá de cima ele vê a santidade de Jó. Aleluia. Jó era rico, aleluia, tinha de tudo, não lhe faltava nada, aleluia. Mas a coisa mais importante que Jó fazia na sua vida era apresentar tudo que ele tinha ao Senhor. Ele tinha 7 filhos com 3 filhas, aleluia. A Bíblia fala que havia muitos banquetes, havia muita alegria na casa dele, aleluia. Mas de madrugada, Jó parava para orar, apresentar os seus filhos, porque ele dizia: meu Deus, se meus filhos pecaram, aqui eu estou para pedir santidade. Jó era um homem temente a Deus, aleluia, e ele sempre buscava pela madrugada. Louvado seja Deus, esse Senhor Jesus Cristo. E é o que nós fazemos, aleluia. Todos cristãos precisam, não é que ele queira, ele precisa acordar na madrugada, aleluia, para falar com o Pai. Aleluia. Tem um louvor que diz que de madrugada a fila é menor. Aleluia. É só um louvor. Deus fala com você a todos os tempos. Aleluia. A todo momento. Mas na madrugada é momento de sinceridade. Na madrugada é o momento de sacrifício, onde você se levanta cansado, muitas das vezes de que não vai conseguir orar. Aleluia. Mas é na madrugada que Deus trabalha na minha e na tua vida. Aleluia. E aqui no verso 3, como eu li, ele vai dizer que ele era um homem que Satanás observou ele. O que me admira que Satanás, aleluia, observou, Jesus observou Jó, e ele perguntou a Satanás: de onde é que tu vem? Aleluia. E a Bíblia diz de arrodilhar e passear pela terra. Aleluia. Automaticamente Satanás parecia um turista andando pela terra. Aleluia. Mas Deus disse para Satanás, aleluia, como eu já falei aqui outras vezes, muitas das vezes eu e você, aleluia, dando testemunho de Deus, falamos de Jesus, os feitos que ele nos fez, aleluia, mas só que aqui foi diferente. Jó, aleluia, mexia com o coração de Deus, aleluia, Deus sabia quem era Jó e ele deu testemunho de Jó para Satanás. Aleluia. Isso é muito forte. Aleluia. Isso é uma maravilha. Alguém dizer: está vendo meu filho? Tem contemplado ele? Aleluia. E ele lá do alto, aleluia, ele não olha para uma só pessoa, ele olha para uma igreja, aleluia, a igreja do Senhor, aquela que ele morreu na cruz, aleluia, aquele que ele derramou todo o sangue, e ele sabe quem anda em sinceridade com ele. Estamos vivendo tempos de falsidade. Estamos vivendo tempos de pessoas brincando com Cristo, brincando de ser cristão, aleluia, mas Satanás, ele não brinca de ser Satanás, ele não brinca, aleluia, e muitas pessoas às vezes estão na casa do Senhor para passar um tempo, ou para escutar alguma coisa que eles querem, aleluia, mas quando Deus olhou lá de cima, ele disse: tu está vendo o meu servo Jó? E foi naquele momento, aleluia, aonde Satanás disse para ele: mas também é fácil de servir. Tudo que o homem tem, o Senhor dá. Tudo que ele precisa, o Senhor faz. Aleluia, louvado seja Deus. E automaticamente Deus fez um teste com Satanás. Disse: então então toca, desmonta a vida dele, destrói tudo que ele tem, só não toca numa coisa dele, não toca na alma. Porque a alma tem dono. A minha alma e a sua alma tem dono. Aleluia. Tem dono. E um dia essas almas vão voltar todas para Jesus Cristo. Todas elas vão aparecer, aleluia, no tribunal de Cristo. E todas elas vão ser julgadas. Mas Jesus, mas o nosso Deus maravilhoso, diz: toca em tudo que ele tem. Aleluia. E aqui Satanás, quando contemplou, Jesus disse para ele: tu tens visto, aleluia, o meu servo Jó. Aleluia. Deus poderia ter falado algo diferente naquele momento. Deus poderia ter falado para Satanás: aleluia, tu tens contemplado o que eu fiz nessa terra? Fiz os ventos, fiz os mares, peixes, aleluia, a natureza. Deus poderia ter dito tudo aquilo para Satanás, aleluia,
mas ele disse: tu viste o meu servo Jó? Porque Deus fez a terra, ele construiu todos os mares, ele construiu, aleluia, as estrelas, as montanhas. Deus construiu tudo que ele quis nessa terra, aleluia. Tem muitos lugares lindos que a gente não viu ainda. Isso Deus fez, isso Deus construiu apenas em 6 dias, aleluia, e no 7º ele descansou, aleluia. Mas Deus, quando olha para mim e para você, ele diz assim: tu tens visto meu servo? Deus olhou, aleluia, a santidade de Jó, e Deus quer olhar a minha, aleluia, a tua santidade. Deus quer saber o caminho que tu anda, aleluia, as coisas que tu fala, aleluia, e a forma que você louva, aleluia, e busca o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. E Deus poderia ter falado tudo isso para ele, porque tudo isso é bonito nessa terra, aleluia. Mas Satanás, quando ele andava, rodeava e passeava sobre essa terra, aleluia, parecia ser um turista, como foi falado, aleluia. E quem é turista, a gente quer apresentar os melhores, mas Deus disse: não, eu vou lhe apresentar o único, aleluia, reto, sincero, aleluia, e que desvia do mal. Então aqui no verso 3 ainda, aleluia, ele vai dizer: semelhante a Deus, homem sincero, reto e desviava-se do mal, e que ainda retém a sua santidade, aleluia, louvado seja Deus. E que ainda de sinceridade, havendo me atentado contra ele para consumir sem causa. Muitas das vezes Satanás quer consumir eu e você sem causa, mas sabemos sim que Deus, aleluia, ele dá ordem, só faz algo diferente, aleluia, porque ele, se ele permitir, aleluia. Martinho Lutero, ele fala nas palavras dele que Satanás, ele é apenas um cachorro na mão de Deus. Ele só vai até onde Deus quer, nem mais nem menos. Então eu e você tem dono, eu e você há dono. Muitas das vezes você passa por luta, passa por dificuldade, aleluia, mas saiba que Deus está no controle. A Bíblia vai dizer, aleluia, que ele não dá um fardo. Deus não dá fardo àquela pessoa, aleluia, que não possa carregar. Deus só dá um fardo, aleluia, àquelas pessoas que podem carregar. E muitas das vezes eu e você diz: rapaz, fulano está passando por tanta luta, fulano está passando por tanta dificuldade, eu nunca vi uma coisa dessa, aleluia. Mas é que Deus tem plano, Deus tem guardado, aleluia, e Ele sabe o que eu, aleluia, você pode levar. Então se alegre, não se entristeça, por mais que tenha luta, as dificuldades, mas saiba, aleluia, que Deus está no controle. E foi dessa mesma maneira com Jó. A Bíblia vai dizer que veio um vento, e não foi um vento, quando fala lá em Atos dos Apóstolos, aleluia, foi um vento que derrubou a casa, e apenas um dia ele perdeu tudo que ele tinha. Jó perdeu seus 7 filhos, aleluia. Jó perdeu mais 3 filhas, aleluia. E veio um vento e derrubou os 4 cantos daquela casa. Luta que Jó passou, aleluia, ninguém nessa terra passava. Ninguém nessa terra conseguiria passar, aleluia. E muitas das vezes, quem não tem o conhecimento de Cristo, aleluia, diz assim: ah, meu Deus, estou passando por tanta dificuldade, aleluia, me dá a paciência que Jó tinha. Nunca peça isso na sua vida. Não peça a paciência de Jó, porque a partir do momento que você pede a paciência de Jó, você está pedindo luta. Quando você pede, aleluia, o que Jó tinha, aleluia, você está pedindo desespero na sua vida, porque a Bíblia vai dizer que ele era o único, aleluia, que Deus contemplou lá do alto, e Deus disse: aquele é o meu servo, aquele a quem eu amo, aquele a quem você pode tocar, aleluia. E Satanás tocou e destruiu tudo que ele tinha. A Bíblia vai dizer que ele perdeu tudo que tinha, aleluia, e até os seus amigos mais íntimos lhe prejudicavam. A partir do momento que muitas das vezes eu e você, quando acontece algo, alguém sempre nos julga, né? É desse jeito. E não foi diferente com Jó.
Não foi diferente de forma nenhuma, porque ele passou pelaquela luta, ele passou pelaquele desespero, mas ele não negou o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ele não blasfemou contra Deus. Ele não precisava. Quais eram os motivos de Jó passar por aquilo? Nenhum motivo. Se a gente for analisar qual foi o motivo que Jó passou, aleluia, mas Deus sabia. Deus sabia, aleluia, o que ele ia passar, aleluia, o que ele ia contemplar durante a sua luta, aleluia. Quando veio aquele vento, a Bíblia diz que em um só dia os filhos deles morreram, aleluia, os gados morreram, o vento derrubou tudo, e Jó, aleluia, que era um homem reto, sincero, nesse momento passava por luta, passava por dificuldade, e toda a sua riqueza foi dissipada, aleluia. Mas da mesma forma ele não negou a Jesus Cristo. Certo momento a esposa de Jó vai falar, ele diz para a mulher dele, como uma louca tu fala, aleluia. Mas Deus disse para ela, agradeça, aleluia, Deus, porque Deus nos deu, aleluia, Deus o tomou, bendito seja, aleluia, o nome do Senhor. Porque eu e você, muitas das vezes, só quer agradecer a Deus, quer louvar a Deus, quando não está faltando nada. Quando a nossa casa, o mantimento está pronto, quando as portas estão tudo abertas, quando todo mundo está com saúde, aleluia, é fácil de agradecer a Deus. Eu quero ver na luta, eu quero ver na perseguição. Na perseguição não é fácil, mas Jó estava lá. Jó estava lá esperando o seu momento, porque ele sabia. Todas as pessoas que andam no caminho de Jesus Cristo, aleluia, todas as pessoas que vivem, aleluia, a graça do Senhor Jesus Cristo, por mais que passe por dificuldade, ele sabe que a vitória vem. Ele sabe que a vitória está próxima, aleluia, porque o Deus não falha. O Deus que te prometeu, aleluia, o Deus que diz que ia te dar, aleluia, aquilo que você almeja e deseja no coração, aleluia, ele há de te dar. Aleluia. Agora precisa ser reto, sincero, aleluia, e desviar do mal. Louvado seja Deus. E aqui quando Jó passava por essa luta, passava por essa dificuldade, aqui no capítulo 5 do capítulo 2, verso 5 do capítulo 2, e estendeu porém a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que blasfema contra a minha face. O 6 diz assim, e disse ao Senhor Satanás, e que está em tuas mãos, poupa porém a sua vida. Aleluia. Que muitas das vezes precisamos, aleluia, que a mão de Deus venha nos guardar, venha nos tocar, porque naquele momento que Jó passou pelaquela luta, passou por aquela dificuldade, ele sabia que não tinha feito nada contra Deus, aleluia. Porém os amigos dele acusavam. Os amigos deles, aleluia, disse, Jó, tu deve estar em pecado, tu deve ter feito alguma coisa, Jó. Mas ele calado estava, e ele ficou calado, aleluia. E a Bíblia diz que houve um silêncio de Deus. Muitas das vezes eu e você ora, muitas das vezes eu e você busca, aleluia, e Deus não fala nada. Deus não fala nada, e nós ficamos lá esperando, aleluia, e o momento certo, louvado seja Deus. Mas quando vai passando mais na frente, aleluia, os capítulos anteriores para frente vai dizer, aleluia, aquele Jó que estava passando pelaquela dificuldade, aleluia, tudo foi normalizando. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que tudo que ele tinha, aleluia, foi restituído em dobro. Aleluia, e é o que Deus está fazendo na minha e na tua vida, aleluia. O único Deus que pode restituir a tua casa, restituir a tua saúde, aleluia, é Jesus Cristo, é o nosso Deus, aleluia, é um Deus poderoso, louvado seja Deus. Então contemple, aleluia, a presença de Deus, não entristeça, aleluia, é algo que não aconteceu, porque sabemos sim, porque temos luta, aleluia, temos nossas dificuldades. Mas Jó, quando estava passando por aquilo, aleluia, ele não blasfemou. Ele não blasfemou, louvado seja Deus. Aqui no capítulo
42, capítulo 42, aleluia. Jó 42, verso 2. Olha o que Jó vai dizer. Aleluia. 42, verso 2. Aleluia. Por mais que Jó tenha passado pelaquela dificuldade, por mais que Jó tenha passado pelaquela luta, pelaquele desespero todo, ele não esqueceu. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jó 42, verso 2 vai dizer assim, ó: bem sei que tudo podes, aleluia, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, aleluia. O único Deus que pode fazer na minha e na tua vida é esse Deus que Jó amava, é o Deus que você busca, aleluia, porque Jó conseguiu entender aonde ele disse: bem sei que tudo pode, Senhor, bem sei que o Senhor pode fazer na minha vida, bem sei que o Senhor pode recuperar aquilo que eu perdi, aleluia. E Jó entendeu, Jó não esqueceu, aleluia, ele não blasfemou contra esse Deus, aleluia. Em Lucas 22, verso 31, aleluia, como foi Satanás, como ele pediu para mexer com a alma de Jó. Mesma coisa aconteceu com Pedro. Pedro andava no caminho com Jesus, Pedro falava com Jesus, mas Jesus disse: Pedro, aleluia, quando você se converter, você me diz, você me fala, Pedro, para eu passar para alguém que você é convertido de verdade. Muitas das vezes eu e você, muitas das vezes pessoas que andam com a pessoa de Cristo, mas ela não serve a Deus. Não, aleluia. No capítulo Lucas 22, verso 1, aleluia, vai dizer assim: Simão, aleluia, eis que Satanás vos pediu para se andar com você como trigo. Está vendo aí? Satanás, ele tem que passar por debaixo de uma ordem para mexer com a sua vida, para mexer com a minha vida, para mexer com a igreja, porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, clamando, aleluia, aquele que possa tragar. E Satanás estava daquela forma, quando o Senhor Jesus Cristo viu Satanás rodando, rodeando, aleluia, querendo qualquer pessoa, aleluia, mas ele não tem poder contra a minha casa, ele não tem poder contra a tua vida, contra o teu filho, aleluia, contra o teu trabalho, aleluia, porque ele é Deus, ele pode até bramar, ele pode até gritar, aleluia, mas ele tem que pedir ordem. Ele tem que pedir ordem, aleluia, porque nós temos Pai, e Pai, aleluia, independente da luta, Ele guarda os seus filhos, louvado seja Deus. Então é dessa forma que esse Deus é tão maravilhoso, que Ele entendeu, aleluia, e disse: toca em tudo que Ele tem, mexe com tudo que você quiser, aleluia. E Jó, aleluia, a Bíblia diz que ele recuperou tudo que tinha, aleluia. Depois de muita luta, ele viu Deus falar sobre a vida dele, e a Bíblia diz que ele foi restituído, aleluia, 2 vezes mais. E é o que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Deus quer restituir, aleluia, a tua família. Deus quer restituir os teus pensamentos. Deus quer restituir, aleluia, as tuas amizades, aleluia. Deus quer restituir a tua vida, aleluia. É o único Deus que restitui tudo aquilo que você acha que não tem valor, tudo aquilo que você acha que não tem mais condição, aleluia. É o Deus que restitui tudo, aleluia, e Ele dá o melhor, Ele dá em dobro, aleluia. A Bíblia diz que tudo que Jó tinha, Ele deu em dobro. Se ele tinha 10 mil ovelhas, passou para 20. Se ele tinha 50.000 bois, passou para 100.000, aleluia. E a Bíblia diz que ele restituiu até os seus filhos, aleluia. Ele teve mais 10 filhos, não é que ele teve 20 filhos, aleluia, porque a Bíblia fala, aleluia, quando Jó morreu, aleluia, e a gente sabe que quem morre em Cristo dorme com Deus, aleluia. E Jó ganhou 10 filhos na terra, e 10 filhos estavam guardados, aleluia, com Jesus Cristo, aleluia. Então Deus restituiu toda a sua casa, todo, aleluia, seu ministério, e os 10 filhos dele foi restituído, aleluia, e mais 10 filhos foi guardado,
Louvado seja Deus. Então é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos, aleluia. E muitas das vezes é o Deus que eu e você passa por luta, passa por desespero, aleluia, mas Ele não deixa de ser Deus. Ele de nenhuma forma Ele nos esquece, aleluia, de forma nenhuma Ele nos abandona, porque Ele é aquele Deus puro, maravilhoso, é o Deus todo-poderoso, é o Deus grande, Deus forte, aleluia, e o Deus verdadeiro. Louvado seja Deus. Então esta, aleluia, é a palavra do Senhor, essa é a mensagem que eu deixo. Deus quer restituir, aleluia, a minha e a tua vida. Deus quer te guardar de todo mal, aleluia. E a melhor notícia de todas que eu digo para você: você tem dono. Satanás não consegue tocar em você, aleluia, porque você tem dono, aleluia. Independente da luta que você passa, independente da dificuldade, aleluia, que houver na tua vida, você tem dono, aleluia. Então ande reto, sincero e seja feita, aleluia, a vontade de Deus no teu coração, aleluia. Louvado seja Deus. Eu